Olá, Nação Santista, boa noite para vocês. Vamos atualizar e informar para vocês as informações do Santos Futebol Clube, que encerrou a preparação para o jogo de amanhã contra o Corinthians, 7h30 da noite, 19 horas e 30 minutos, no horário de Brasília, quarta rodada do Campeonato Paulista. O Santos que amanhã precisa vencer o Corinthians, jogo difícil, é claro, obviamente. O Corinthians também não está legal, o time não está bem, na fase do rival o Corinthians também não é das boas, e onde que o Santos precisa vencer amanhã o clássico, um jogo muito complicado, muito difícil contra o rival. E Gabigol, era dúvida, havia uma expectativa dele começar como titular no Santos, porque ontem e hoje ele treinou normalmente com o restante do elenco. Só que aí depois, claro, para a gente confirmar ainda mais a fundo, apurando as informações, quer dizer, quem trouxe essa informação hoje à tarde foi do De Olho no Peixe, foi o Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, que trouxe a informação que o Neymar começaria como titular. Beleza. Horas depois, é claro, depois das notícias, que é claro, na hora não tem como apurar na hora, mas depois que quando às vezes os setoristas vão apurando, saber se está tudo bem com o Gabriel Barbosa ou o Gabigol, aí tá tudo ok ou não, aí onde que os jornalistas vão sempre perguntar como está o Gabigol, se está bem mesmo, confirma para ver. Aí hoje, é claro, fizinho de tarde, treino, o elenco treinou normalmente, aí acabou o treino, aí o Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi fazer o exame do secar, né, que lá no CT Pelé, lá tem o exame para ver se a lesão está tudo ok, se melhorou ou não. Aí no exame consta que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que claro, teve uma tendinite, então ele foi preservado e nem viajou para Campinas no empate do último jogo, no jogo anterior, no último domingo, por 1-1 contra o Guarani em Campinas, e onde que através desse exame aí constatou que ainda a lesão que é a tendinite que teve o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele ainda não está melhorado 100%, não suficiente. Ou seja, Gabriel Barbosa, o Gabigol, vai começar no banco. Essa é a informação que agora quem trouxe agora há pouco, né, na live agora há pouco aqui, foi o Wagner Frederico, excelente jornalista que também, tanto ele quanto o Felipe Camargo, Ademir Quintino, entre outros grandes jornalistas que cobrem o dia a dia do Santos Futebol Clube, trouxe a informação de que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, vai começar no banco. Muitos torcedores estão achando que o Gabigol vai começar como titular, mas só que depois, através das apurações dos setoristas, dos jornalistas que cobrem o dia a dia do clube, aí saiu a informação de que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, vai começar no banco de reservas amanhã contra o Corinthians. Ou seja, no lugar, na vaga de Gabriel Barbosa, o Gabigol, Tassiano pode ser o titular na posição. E amanhã, claro, seja o que Deus quiser, espero que o Santos consiga sair na frente contra o Corinthians, consiga fazer os gols na etapa inicial e consiga o resultado positivo, que é a vitória. Precisa vencer, depois tem outro jogo complicado e difícil no próximo domingo contra o Red Bull Bragantino. Esse jogo, que seria na Vila Belmiro, também seria na Vila Belmiro, foi alterado o local, será na Neoquímica Arena, por causa da negociação entre Santos e Corinthians, diretores e presidentes, os gestores de Santos e Corinthians, que fizeram a negociação do mando de campo, e onde que o Santos vai mandar alguns jogos como mandante, jogando no estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, e sendo que o rival Corinthians também vai mandar alguns jogos como mandante, jogando na Vila Belmiro. Mesma coisa que fez o São Paulo. São Paulo, ano passado, Santos e São Paulo assinaram uma parceria. Santos jogaria algumas partidas no Morumbi e o São Paulo mandaria algumas partidas na Vila Belmiro. Então,
esse jogo Santos e Red Bull Bragantino na sequência, depois desse jogo contra o Corinthians, nesta quinta-feira. No domingo, Santos e Red Bull Bragantino, o jogo será no domingo, às 4 horas da tarde, quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogo será na Neoquímica Arena, tá certo? Então, está confirmado esse jogo na sequência depois deste jogo do Clássico contra o Corinthians. Mas agora em relação ao Gabigol, que vai começar no banco de reservas, ele treinou normal, tanto ontem quanto hoje. O atacante que trabalhou com o grupo na atividade tática comandada por Vojvoda na tarde desta quarta-feira, que claro que o Santos encerrou a preparação para o Clássico contra o Corinthians. E também já dava já como certo já o retorno de Gabriel Barbosa, o Gabigol, começando a partida como titular, mas devido ao exame que ele fez logo após o treino, que ele fez com o restante do grupo lá no exame do secar, aí, claro, até depois fez o exame, saiu os resultados, aí depois constatou que ainda a lesão, que é da tendinite, ainda não melhorou totalmente 100%. O Gabigol pode entrar no segundo tempo? Pode. Há uma grande possibilidade, mas terá poucas minutagens. Vamos lá, 20, 25 minutos, ou 10, 15 minutos, dependendo o andar do jogo. Se o Santos, claro, tiver uma situação melhor, estiver vencendo a partida, aí vai ser bom o Gabriel Barbosa, o Gabigol, entrar e fazer com que o time, talvez assim, o time consiga talvez fazer mais gols, ou garantir o resultado, ou não, dependendo das circunstâncias do jogo. Claro, torcendo para que o Santos já esteja vencendo, no momento em que o Gabriel Barbosa, no segundo tempo, ele possa entrar e ter poucas minutagens, com menos riscos, né, da lesão se agravar. Então, o próprio jogador que treinou normalmente no CTR Pelé hoje, ele que estaria à disposição, mas devido ao exame depois do secar entre o finzinho da tarde e começo de noite, aí constatou que ainda o jogador não está 100% recuperado da lesão da tendinite, que é um desconforto, né? Desconforto que teve o atleta. Bom, provável Santos é Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vinícius Lira, formando a defesa. William Arão, João Schmidt, Zé Rafael ou Gabriel Menino e Roleiser. E o ataque com Barreal ou se não, Barreal e Tassiano, que seria Barreal e Gabigol, mas poderá ser o Tassiano que poderá, talvez, que vai ganhar a vaga do Gabriel Barbosa, o Gabigol, amanhã. Esse é o Santos no esquema 4-4-2, né? O esquema 4-4-2. E eu acho que o Vojvoda precisa adotar esse esquema tático, na minha humilde opinião, embora ele está usando muitas, como pode dizer assim, muitas variações táticas que eu acho que é legal, mas às vezes assim certas variações táticas, na maior parte das vezes, dependendo como o time não está legal, não acaba dando certo. Pode dar certo? Pode, mas também pode também não dar certo às vezes, por causa que às vezes tudo depende, você ter um time base, montar um time que tem uma espinha dorsal, tanto no meio campo, quanto no ataque, quanto na defesa também, porque o Santos precisa de uma espinha dorsal. Eu acho, na minha opinião, que a diretoria do Santos deveria tentar contratar pelo menos um zagueiro, mais um lateral e mais um volante, que eu acho que são posições que eu acho que para o Santos seria essencial para o restante da temporada. Agora, uma coisa que eu não entendo, por que o Santos comprou o Adonis Frias e o Adonis Frias ainda é mantido como titular, porque para mim ele falha muito, ele é muito lento na marcação, e também o Alexis Duarte, por que ele não está tendo mais oportunidades? Foram jogadores que o Santos gastou muito dinheiro, investiram alto nesses jogadores. Vale a pena você comprar o jogador e depois
você ainda por cima deixa afasta o jogador por causa de número limites de estrangeiros na equipe, vale a pena? Então, às vezes são perguntas sem aquelas respostas que a gente quer saber por que o que está acontecendo no Santos. E por que toda vez quando o Santos perde jogos, surgem cortinas de fumaça, ou perde ou empata. Toda vez, vai sair Arena. O Santos vai virar SAF. O Santos é isso, aquilo. Não dá, né? Não dá. Sinceramente, tudo bem, os jornalistas, eles trazem as informações, claro, para dar mais engajamento, é legal. Mas vale a pena, às vezes, assim, mentir pro jornalista e também mentir pro torcedor santista? Vale a pena? Porque toda vez, é sério, quando o Santos ganha, não fala nada disso. Quando o Santos perde ou empata, acontece sempre essas cortinas de fumaças. É um negócio assim inacreditável. Não há como não falar isso. Às vezes você, torcedor, pode até estranhar o que eu estou dizendo aqui, mas é muito estranho, porque toda vez isso acontece quando o Santos perde ou empata. Quando o time está em crise, aí surgem esses boatos. O Santos vai virar SAF. O tal bilionário vai investir 2 bilhões de reais na SAF do Santos. O Santos vai ter a nova arena vai sair do papel. Para, né? Vamos parar, porque o negócio da arena eu já peguei, falei e vou repetir novamente. Só acredito vendo. Falar não adianta nada. Falar, até papagaio fala. Até papagaio fala o que quer. Mas não condiz em nada. Verdade seja dita. Então é isso aí. Bom, mudando de assunto, né? Tava falando, porque eu estou fazendo umas críticas, porque é sempre assim. Toda vez o Santos ainda nós torcedores santistas, e o clube vive nessa bolha, né? Nessa bolha gigantesca que não é de hoje, que sempre vem notícias falsas, mentiras, cortinas de fumaças, que sempre, ainda mais quando o time está mal ou está em crise, acontece isso no Santos Futebol Clube. Só isso, só no Santos acontece isso. Nos outros clubes não sei dizer o mesmo, mas o Santos é incrível. Ultimamente acontece isso aí, sempre essas cortinas de fumaças. Bom, então o Santos que amanhã então vai ser esse provável Santos que você acabou de ouvir aí. Então, é o provável Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Adonis Frias e Vinícius Lira, formando a defesa. Meio campo com Ilharão, João Schmidt, Zé Rafael e Roleiser. E o ataque formado por Barreal e Tassiano. Gabriel Barbosa, o Gabigol, vai começar no banco, tá? Havia uma expectativa dele começar como titular, mas depois do exame que ele fez do Secar, que o próprio Wagner Frederico, agora há pouco na live que ele transmitiu ao vivo no YouTube, ele deu a seguinte informação, que constatou ainda que a tendinite não está recuperado totalmente da tendinite. Então, ele vai começar no banco de reservas, pode entrar no segundo tempo. Não sabemos se jogará 20, 25 minutos ou 15, 10 minutos, não sabemos realmente. Mas o Gabriel Barbosa, o Gabigol, vai começar no banco de reservas nesta partida, neste jogo decisivo contra o Corinthians, amanhã, nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, 19h30 no horário de Brasília. Transmissão da Cazé TV no YouTube, TV aberta, Record TV, né? A Record TV, a TV aberta, e também na TV fechada, TNT e HBO Max, que canais esportivos fechados que transmitirão as partidas entre a equipe do Santos contra o Corinthians. TNT, canal fechado, e HBO Max, que é o streaming tipo igual o Netflix, Amazon Prime, que também terão a transmissão exclusiva
deste jogo importante de Santos e Corinthians, clássico alvinegro, clássico de mais de 110 anos de existência, hein? Olha só, mais de 110 anos de existência, exatos mais ou menos quase 113 anos, né, de rivalidade entre Santos e Corinthians. Então é isso aí, gente. Então o Santos é isso aí. A informação que saiu, que também vazou, depois aí, claro, negaram, foi sobre que o Santos, que é a família bilionária lá da Colômbia, família Santo Domingo, que é uma das famílias mais poderosas, mais ricas lá da Colômbia, estaria investindo em torno de 2 bilhões de reais na SAF do Santos Futebol Clube. Agora não sabemos se é se é da Colômbia ou dos Estados Unidos. E então, só que aí a própria família, que é bilionária, diz que depois desmentiu que esteja negociando com o Santos Futebol Clube. Então, por isso que eu falei sobre essa SAF, que ainda é uma cortina de fumaça, porque ainda isso não quer dizer nada, o Santos não acertou nada com a SAF, não assinou nada, tá? Então são apenas especulações, ou cortinas de fumaça, ou pode ser verdade, que talvez esteja negociando, também não sabemos, mas mesmo assim eu só vou acreditar vendo, tá bom? Então, mas dizem que é uma família lá, uma das mais ricas da Colômbia, família Santo Domingo, que estaria interessada, né, em investir a SAF, comprar o Santos na SAF, investindo em torno de 2 bilhões de reais. Dentro essa parte já, e pelo menos já ia cobrir uma parte da dívida do clube e o resto já investir na base, investir em grandes contratações também, dentre os grandes jogadores, e também contando com o investimento também das receitas que o clube poderia ter, isso aí para chamar mais atenção, mais engajamento ao clube, ao Santos Futebol Clube. Então isso aí, então o Gabigol começa no banco, tá, gente? Então, às vezes vai falar assim, pô, Kleber, falaram que o Gabigol vai ser titular. Seria titular, mas depois que o Wagner Frederico esperou, foi apurar as informações, o Felipe Camargo tinha confirmado que o Gabigol ia começar como titular. Só que ele não tinha como saber se talvez tinha alguma outra notícia. Aí ele teve que apurar com muitas informações ainda lá para os lados do CT Rei Pelé. Claro, depois que acabou o treino, aí o Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi chamado pelos médicos para fazer um exame, o exame do CK, para saber como está, né, a parte da lesão, se está tudo ok, se ele não está sentindo nada, se está 100%, se ele pode, não vai ser problema dele jogar a partida contra o Corinthians, começar como titular. Aí depois, através do exame, depois saindo os resultados, aí constatou que ainda não está 100% recuperado o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ou seja, ele vai começar no banco de reservas e não vai começar como titular, porque havia essa expectativa dele ser o titular da partida contra o Corinthians. E também uma outra informação rapidinho sobre o volante Gustavo Henrique, destaque da Copinha, que pode ser uma das futuras promessas do Santos para o futuro, jogando no meio campo do Santos. Ele constatou uma lesão muscular, né, no adutor da coxa direita. Então o jogador está fora nos próximos dias. Já começou a recuperação no CEPRAF, lá no DM, no departamento médico. O jogador já está cuidando da lesão que sofreu no adutor da coxa direita, que é onde que ele sentiu a lesão. Então o jogador vai ficar um bom tempo fora. E falando em bom tempo, o Gabriel Bom Tempo também está se recuperando no DM, junto com o Tiquinho Soares. Dois jogadores que estão com lesões musculares também se recuperam, né, no CT Rei Pelé, lá no departamento médico. E, então são jogadores que ainda
não sabemos ainda, não temos ainda a informação da previsão da volta desses jogadores. E agora os outros só perguntam, e o Michael, ele vai vir ou não? Bem, o Michael, o Santos já acertou tudo, já bases salariais, tempo de contrato acho que de 3 anos. O salário parece que ele vai ganhar abaixo do que ele ganhava no Flamengo, tá? Que é 2 milhões de reais. Mas, aí os outros perguntam, mas por que o Michel não chegou até agora no Santos? Bem, não chegou porque o jogador ainda precisa receber o que o Flamengo deve. O que o Flamengo deve ao atleta Michael? Deve direitos de imagens e também luvas, que é um valor altíssimo, que eu acho que, não sei se é verdade, mas pelas informações que vazaram aí, parece que gira em torno de entre 9 e 10 milhões de reais que o Flamengo deve ao Michael. Tudo em relação, consta direitos de imagens e também as luvas que o Flamengo deixou passar, então acho que talvez não acabou pagando ao atleta, então o Flamengo vai ter que acertar essa pendência ao jogador. Depois que resolver esse problema, esse imbróglio, aí o jogador já sai do Rio de Janeiro, vem para Santos, já para chegar de vez, assinar o contrato e se apresentar ao Santos Futebol Clube. Então, por enquanto ainda ele não chegou por causa ainda desses imbróglios aí, que ainda dessas questões burocráticas que precisam resolver em relação ao que o Flamengo deve ao atleta, em relação a luvas e também aos direitos de imagens que o atleta precisa ainda receber, tá bom? Então, essas são as informações do Michael. E então é isso aí. E também sobre agora o Álvaro Barreal, que fez o golaço no ano passado no Campeonato Brasileiro, na vitória do Santos vencendo o Corinthians por 3-1. O jogo foi no dia 15 de outubro do ano passado, de 2025. O Álvaro Barreal, que está confiante nesse jogo, apesar que o Santos saiu com empate em Campinas e o jogador ficou chateado porque queria ter saído com a vitória, tanto ele quanto o restante do elenco. E onde caiu o Barreal, ele disse que quer repetir a mesma dose amanhã de novo contra o rival Corinthians e consiga, claro, ajudar a equipe, consiga fazer gols também, ou dar uma assistência em algum dos gols do Santos também. Então o Barreal está muito confiante para essa partida de amanhã contra o Corinthians. Então é isso aí, gente. Então essas são as informações do Santos. Então o Gabriel, agora dei informação sobre o Gabriel Barbosa, que estava à disposição do Vojvoda, começaria jogando como titular. Agora, depois as informações vazadas que ele fez o exame no SECAR, no DM, no departamento, fez o exame médico para saber como está o local da lesão, e o jogador ainda, nos exames constam que ainda ele não está 100% totalmente recuperado. Então, Gabriel Barbosa, o Gabigol, começará no banco de reservas. Então é isso aí, gente. Então essas foram as informações do Santos. Então fiquem ligados amanhã, 7h30 da noite, 19h30. Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Quarta rodada do Campeonato Paulista. E o Santos, provável Santos amanhã com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vinícius Lira. William Arão, João Schmidt, Zé Rafael e Roleiser, Benjamin Roleiser, meia, que vai jogar como meia, jogando próximo dos atacantes. E o ataque será Álvaro Barreal e Tassiano, no lugar de Gabriel Barbosa, ou Gabigol. Esse é o provável Santos que entra em campo. Santos de Juan Pablo Vojvoda, que amanhã o Santos tem que vencer o Corinthians e tem que vencer também na rodada seguinte, jogando na Neoquímica Arena. Vai ser sua casa nesse jogo, porque o Santos vai ser o time mandante lá na capital paulista, jogando contra o Red Bull Bragantino. Tá
tá bom? Então, ó, fiquem ligados, amanhã Santos e Corinthians, 7h30 da noite, transmissão da Cazé TV no YouTube, também na Record TV, que é a TV aberta Record TV, na TV fechada TNT Sports e também no streaming HBO Max, que é um streaming que você também acompanha. É claro, vai ser a transmissão conjunta da TNT Sports junto com a HBO Max, que transmitirá uma transmissão conjunta entre as duas as emissoras, que também irão transmitir a partida Santos e Corinthians a partir das 7h30 da noite. Tá? Amanhã Vila Belmiro lotada, expectativa de Vila Belmiro lotada, então amanhã o caldeirão vai ferver na Vila Belmiro. Tá certo? Então amanhã, fiquem ligados, espero que amanhã o Santos consiga um baita resultado e que o time dê uma deslanchada nas últimas rodadas que restam do Campeonato Paulista. Tá bom? Então vou me despedir de vocês e eu volto, se Deus quiser, na sexta-feira falando da vitória do Santos contra o rival Corinthians e depois, claro, na sequência, vamos visar o próximo jogo, o jogo contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Claro, esse jogo na sequência depois desse jogo de quinta-feira contra o Corinthians. 2 jogos em casa, tanto na Vila quanto na Neoquímica Arena, e 6 pontos obrigatórios. O Santos não pode tropeçar mais se quiser em sonhar com a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Bom, gente, um forte abraço para vocês, uma ótima noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser, falando da vitória do Peixão, vitória do Santos Futebol Clube, o alvinegro mais famoso do mundo. Valeu, galera, boa noite e tchau.